vai conversar sobre a patofisiologia envolvida na doença Covid-19. Meu nome é Andrés Abril, eu sou mestrando do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde e sou orientado pelo professor Dr. Pedro Almeida da Silva. Bom, como a gente já tinha visto nos vídeos anteriores, o coronavírus faz parte do grupo 4 na classificação do Baltimore, ou seja, são vírus de RNA monocatenário de fita positiva. Está no grupo, no reino Ortonaviridae. Nesse grupo também estão classificados os vírus dos grupos 3, 4 e 5. Faz parte do ordem Nidoviridae. Importante que estes grupos, normalmente os vírus que estão classificados nesta ordem são vírus zoonóticos, que não estão envolvidos em maiores doenças ou em doenças graves para os seres humanos. E da família, o SARS-CoV-2 faz parte da família Coronaviridae. É um beta-coronavírus, né? Do mesmo jeito que o SARS-CoV-1 o SARS-CoV e o MERS-CoV. Para falar um pouco da estrutura viral, então, este vírus possui 4 proteínas distintas: a proteína N, a proteína M, a proteína E e a proteína S, que essas proteínas vão fornecer a estrutura total do vírus. Então, essas proteínas, a proteína S, são glicoproteínas que estão na superfície do vírus, e estas glicoproteínas S são salvo de união ou de atração de anticorpos e linfócitos TCE4. A proteína E é proteína de envoltura do vírus, que junto com a membrana, a proteína M, não a proteína de membrana lipídica, e a nucleocápside vão proteger o material genético do vírus, o RNA. O material genético desse vírus é RNA de sentido positivo, de cadena simples, de aproximadamente 30 kilobases, e tem uma caperuza 5' e uma cola poliar. É importante que esses vírus de cadena positiva, de RNA positivos, eles vão utilizar a maquinária de replicação da célula hóspede. E como são RNA, eles já passam diretamente para a tradução. Com relação à replicação do vírus, então, aqui a gente deve entender que o vírus utiliza essa proteína S, não? Essa proteína de união, essa proteína que vai se unir com a enzima, como enzima reguladora de angiotensina 2, que quando estão juntas, elas vão se internalizar no vírus, vão entrar na célula e vai se fusionar com a membrana, vai fazer a síntese, o vírus dentro da célula hóspede, vai fazer a síntese das proteínas que estávamos falando anteriormente, a proteína M, das 4 proteínas. Depois disso, o vírus vai, por exocitose, sair, não? A célula entra em processo de apoptose, o vírus sai da célula e, junto com ele leva a membrana da célula hóspede. Aqui temos mais de cerca, né, como sucede esse processo. Então, o SARS-CoV-2, ele, por meio da proteína S, como estávamos falando, se une ao receptor, que é essa enzima convertidora de angiotensina 2. Andrés, pode aumentar um pouquinho, será que dá? Aumentar? Para mim está muito pequenininho aqui, não sei se sou eu que estou com problema. Talvez virar o celular de lado possa ajudar. Vamos ver. Melhorou? Não. Não? Não, melhorou. Melhorou? Tá. Melhorou. Então, tá. Obrigado.
Tá, o vírus SARS-CoV-2, ele se une por meio da proteína S a seu receptor, que é a enzima convertidora de angiotensina 2, que está principalmente presente em endocitos 1, 2, em células dos alvéolos pulmonares. Ele, depois que ele reconhece seu receptor, ele ingressa, faz o processo de internalização, passa por todo o processo de replicação da sua maquinária, das suas proteínas, né? Faz o processo de transcrição, translação, replicação, e uma vez que o vírus já está com todas as suas proteínas replicadas, aí ele vai sair de novo, e quando ele sai, ele se leva junto à membrana celular da célula hóspede, como estávamos falando. Eu passei. E para falar então já um pouco mais especificamente da patogênese do vírus, então antes de falar da fisiopatologia do vírus, temos que entender primeiro como funciona o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, o sistema renina-angiotensina-aldosterona ele funciona por dois mecanismos diferentes. Vamos ter então aqui primeiro a renina é produzida nos rins. Ela de algum jeito sensa a pressão, quando a pressão baixa ou quando tem baixas concentrações de sal, esse senso, né, das células, essa baixa de pressão, vai ser sensada pelas células musculares da artéria aferente, que elas vão sensar a caída na pressão, se vai liberar renina, essa renina vai se convertir em angiotensinógeno, e esse angiotensinógeno vai passar a convertir-se em angiotensina 1. A partir do momento que temos angiotensina 1, vamos ter dois processos independentes, um processo que faz parte da enzima convertidora de angiotensina 1, de angiotensina, e outro processo que faz parte da enzima convertidora de angiotensina 2. Então, no processo de conversão da angiotensina 1 a angiotensina 2, vamos ter vamos transformar a angiotensina 1 para angiotensina 2, e aqui vamos ter então um processo de vasoconstricção, e esse processo de vasoconstricção está dividido em dois momentos. Pode ser uma vasoconstricção aguda, né? Ou pode ser uma vasoconstricção crônica. Quando essa vasoconstricção é aguda, vai se ativar, vai se reter líquidos, água, e vai aumentar as concentrações de sal. Isso permite que aumente de novo a pressão arterial. E quando esse processo ocorre de maneira constante, pode desenvolver hemorragias e choque séptico. Agora, quando essa vasoconstricção se dá quando essa conversão de angiotensina 2 para angiotensina 1 se dá de maneira crônica, o paciente pode sofrer insuficiência cardíaca e se estimula a fibrose e o remodelamento cardíaco. Agora, no processo que depende da enzima convertidora de angiotensina 2, temos que ter em conta que este gene está codificado, ou que está presente, esta enzima está presente ao menos dos 70% dos tecidos do corpo. Então, estamos presentes na membrana do pulmão, nos neumocitos tipo 1 e tipo 2, nos enterocitos do intestino delgado, nas células endoteliais, e todas estas células, né, todas estas células que expressam enzima convertidora de angiotensina 2 vão ser receptores possíveis do SARS-CoV-2, na função biológica dessa enzima convertidora de angiotensina 2 se transformar, como estávamos falando, né, angiotensina 2, para angiotensina 1, 7, como estamos vendo do lado direito para vocês, e isso vai ter um efeito de vasodilatação, inibindo a fibrose e o remodelamento cardíaco. Aqui podemos ver numa melhor imagem, então aqui temos que o rim produz
aldosterona, o rim produz a renina, desculpa, e aí estamos vendo como passa de angiotensina 1 para angiotensina 1,9, e aqui podem se dar dois processos separados, angiotensina 2 ou angiotensina 1,7. Vai ser passar depois vai ser sensadas nos receptores AT1 e ATR2 e o receptor mais. E essas são as funções biológicas que temos aqui embaixo, vasoconstricção, que vai resultar em hipertensão, inflamação e fibrose, vai se dar danos no pulmão, fibrose e processos de hipertensão, vasoconstricção. E como estávamos falando anteriormente, a enzima convertidora de angiotensina 2 é encontrada ou está ligada a membranas celulares presentes em mais de 70 tecidos do corpo, como coração, pulmões, especificamente os neumocitos tipo 1 e tipo 2, nos rins, nos intestinos, nos enterocitos, nas artérias, e é considerado um potencial vasodilatador. Como funciona o SARS-CoV-2 relacionado com essa enzima convertidora de angiotensina? Ele infecta os neumocitos de tipo 1 e de tipo 2 e através do receptor de enzimas de conversão de angiotensina presente nos neumocitos tipo 2, especificamente, ele vai ingressar então as células principalmente do pulmão, mas também pode infectar as células do miocárdio, e enterocitos e epitélios da mucosa oral. E ele vai ingressar por meio da proteína S, a proteína que está na superfície do vírus, spike, que está expressada e no SARS-CoV-2 vai sofrer o clivagem, vai ser ativado pelas metaloproteasas do hospedeiro nas superfícies subepiteliais, permitindo uma interação da proteína S de alta afinidade com a enzima convertidora de angiotensina 2. Falando um pouco da transmissão do vírus, então o vírus pode se transmitir de um paciente para outro por meio de gotículas, por espirros, por contato direto do vírus da pessoa com superfícies contaminadas, e pelo peso molecular desse vírus, ele pode viajar, pode no ar até 2 metros, e o paciente pode estar infectado ou não, o paciente infectado pode estar desenvolvendo ou não sintomas, e mesmo assim ele pode ser um possível transmissor da doença. Então, a inalação e a transmissão por contato são os dois tipos mais comuns de infecção, e o período de incubação deste vírus é de 1 a 14 dias após a exposição. O SARS-CoV-2 se liga a seu receptor, enzima convertidora de angiotensina 2, com uma alta afinidade. Essa afinidade pode ser até 20 vezes maior que os reportados no SARS-CoV. E isso pode facilitar essa disseminação que a gente está vendo. Agora, dentro da célula, como estávamos falando agora há pouco, a proteína S do vírus se liga ao receptor da enzima convertidora de angiotensina 2, que está presente nos neumocitos tipo 2 e nas células endoteliais da membrana basal. O vírus causa uma resposta inflamatória com uma subsequente destruição dos neumocitos, ou seja, a apoptose, quando o vírus vai sair de uma célula para outra. Essa apoptose vai permitir a destruição celular, a disseminação do vírus, e toda essa disseminação do vírus, todos esses processos apoptóticos, quando ocorrem de jeito constante, vão liberar uma série de citocinas pró-inflamatórias, vasodilatadoras, e vão causar o infiltrado alveolar. A infecção grave por SARS-CoV-2 produz linfopenia de células TCE4 e CD8. Esta linfopenia vai diminuir a produção de interferon gama. A infecção viral produz um nível aumentado de resposta pró-inflamatória e o que a gente conhece como a cascata de citocinas, citocinas pró-inflamatórias, resultando numa lesão pulmonar de nível agudo, numa diminuição do nível de citocinas antivirais, como interferon alfa, interferon beta, regulação positiva de citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 6 e fator de necrose tumoral. Além disso, o SARS-CoV-2 vai infectar células do macrófagos que apresentam células T,
que vão levar uma ativação diferenciada de células T, juntamente com produção de citocinas, ativação de receptores de células B, que vão causar a morte celular induzida por ativação, como apoptosis e linfopenia. E as células TCD8 induzem uma maior produção de citocinas pró-inflamatórias através da sinalização do fator nuclear NF-kappa-beta. E, como estávamos falando anteriormente, esse processo vai liberar uma série de citocinas pró-inflamatórias, como interferon alfa, interferon gama, interleuquina 6, interleuquina beta e outras. Aqui vemos graficamente como funciona todo isso que a gente está falando. Então, temos aqui que o vírus, por meio da proteína S, se une a seu receptor, ele ingressa na célula, principalmente nos neumocitos tipo 2, ele faz toda a replicação viral, transcrição e replicação viral, ativa genes de interferon, aumenta a produção de interleuquina 18 e outras citocinas, aumenta a produção de macrófagos, vemos toda uma cascata de citocinas que vão se expressar. Todo isso vai permitir que o corpo entre num estado de inflamação, de febre, e isso vai se relacionar com todos os sintomas que o paciente vai terminar apresentando. Então, vamos ter necroses, destruição dos tecidos, aumento dos leucocitos, vamos ter dilatação das paredes capilares. E aqui, esse slide ficou estranho. Então, em resumo, a resposta inflamatória vai causar uma destruição dos neumocitos tipo 2. Essa destruição dos neumocitos tipo 2 vai aumentar o exudado inflamatório, por isso o paciente vai ter tos seca. Isso é uma característica do SARS-CoV, das infecções por esses vírus, porque não afeta os bronquiolos, então não estamos tendo tos produtiva com expectoração, como no caso de outras doenças pulmonares. Essa destruição de neumocitos, como eles fazem autorregeneração, então vai produzir mais neumocitos tipo 2, com essa maior produção de neumocitos tipo 2, então esses neumocitos vão ter mais receptores de enzima convertidora de angiotensina 2, e vai ser um círculo, de algum jeito, vicioso, né? Vai se produzir mais neumocitos, esses neumocitos vão ter mais receptores, e isso vai desencadenar ou vai terminar em uma pneumonia grave, e essa pneumonia grave pode terminar ou desencadenar um síndrome de desconforto respiratório agudo, e posteriormente síndrome respiratório agudo grave, que por isso o nome do vírus, né, SARS. E com relação à sintomatologia, então o paciente vai ter uma infecção no tracto respiratório inferior, pneumonia, que pode ser, na maioria dos pacientes, vai ser uma pneumonia leve, mas pode ser também grave, tos seca, linfopenia, febre, fadiga, e na infecção leve os pacientes apresentam tos seca, vômito, diarreia, febre, e na infecção grave vai se apresentar hipóxia, choque séptico, dificuldade respiratória aguda e doenças metabólicas relacionadas a isso com que os receptores do vírus também estão expressos em outras células do corpo, e todo isso pode levar até a morte. Aqui temos um quadro resumo com todos os órgãos que podem estar envolvidos na sintomatologia dos pacientes. Então, vamos ter sintomas cardíacos, pode se apresentar também danos ao nível do rim, da vista, do cérebro. Algum porcentagem dos pacientes, alguns estudos demonstravam que ao redor de 30% dos pacientes apresentam sintomas relacionados com o sistema nervoso central. E, finalmente, então, aqui temos as 3 fases da doença. Uma fase inicial, que é uma fase de resposta viral, onde os sintomas clínicos vão ser febre, tos, diarreia. Passamos a uma segunda fase, que essa fase é a fase pulmonar, que está dividida em 2 fases. É uma fase curta e se apresenta hipóxia. Achados anormais
nos pulmões. Então, se no paciente, nesse momento, nessa segunda fase, o paciente, por exemplo, o médico manda uma radiografia de tórax, vamos, nessa radiografia, vamos encontrar, por exemplo, achados de vírus esmerilado, não sei como seria exatamente o nome em português, mas em espanhol seria infiltrado de vírus esmerilado. Então, na parte de embaixo do pulmão, na parte inferior dos dois pulmões, vai se apresentar opacidades que parecem um vidro opaco. E quando isso vai progressando, então vai ser a característica de asas de mariposa, que começa a se aumentar o infiltrado pulmonar. O aumento de infiltrado pulmonar vai dar umas opacidades maiores na radiografia de tórax. E, finalmente, um pequeno porcentagem dos pacientes apresenta síndrome respiratório agudo grave, uma elevada produção de citocinas, como interleucina 6, e na maioria dos pacientes, isso é um achado bastante comum, aumenta o dímero D, a troponina, e, bom, com relação ao tratamento, não vou falar muito, mas, e bom, era isso. Muito obrigado. Muito bem, André, excelente apresentação.